Aqui, gente, essa planta aqui, ela tava com problema, ela tem um problema na raiz. Já há um tempo atrás, não foi agora não. E desse problema na raiz, ela não desenvolveu bem, foi um apodrecimento que ela teve. Estão vendo essas bolinhas aqui, esses pontinhos? Isso aqui tudo é resquício do apodrecimento que ela teve. Às vezes, né, aparecem essas bolinhas e as pessoas acham que é alguma doença tipo gomose, né? Mas na verdade, gente, isso aqui, olha, a planta teve uma reação, né? Ela teve uma reação por conta do apodrecimento da raiz. Isso já tem um tempo já. E desde essa vez que ela apodreceu, ela ficou meio que esquisitinha, né? Mas eu fiz uma poda nela. Já era para ter feito isso antes. Se eu tivesse feito antes, ela já estaria bem. Aí eu fiz uma poda, olha, podei todas as raízes. Não passei nada. Dessa vez eu não passei cola, não passei... Para não dizer que não passei nada, eu só borrifei uma solução de água sanitária diluída, tá? Pode ser aí 1 colher de sopa para 1 litro de água. Aí aqui, ó, gente, eu fiz a poda também, podei toda ela. Fiz enxertos, os enxertos já estão bonitos. Já tem um tempinho já que ela tá aqui. Dá para vocês verem, ó, que ela já tá brotando. Essa brotação já é mesmo que depois da poda, né? Depois dela tá já fora do substrato que ela brotou. E eu deixei, gente, ela ficar todo esse tempo aqui para ter certeza de quando eu fosse aí replantar ela não voltar a apodrecer, né? Então já tá tudo cicatrizado, olha aqui. Tá bem cicatrizado, já tá até, ó, querendo soltar aqui, ó, raízes. Tá vendo como já tem uma bolinha aí? Já para soltar, olha, raízes. Então eu vou não precisava, tá, gente, passar todo esse tempo, mas acabou ficando aqui. Ela tá assim, ó, dá pra vocês verem que ela tá um pouco desidratada, mas ela tá firme, ela tá super dura, o caudex dela. Embora ela esteja, olha, desidratada. Tá muito firme. Então, como eu vi que a planta tava bem, eu acabei deixando ela mais um pouquinho aí do tempo, né? Não precisaria tudo isso. E agora eu vou estar fazendo o replantio dela. Eu vou mostrar para vocês os enxertos que eu fiz, como é que eles já estão. No dia que eu podei, eu fiz os enxertos, né? Acho que eu fiz no mesmo dia, ou eu fiz no outro dia, não lembro bem. Mas ou foi no mesmo dia ou foi no outro dia, porque galho não dá pra gente ficar aguardando muito, né, gente? E ela tá aqui, olha, penduradinha, aqui no varal, ó. E eu vou tirar agora ela daqui. Aqui, ó, gente, mostrar melhor aqui pra vocês a planta aqui onde tá mais claro, né? Que onde ela tava na sombra. Olha aí, ela já tá toda cheia de brotaçãozinha aqui, ó. E essa daqui é a sementeira, tá, gente? É a planta, olha, de semente da CP 010. E aqui, ó, já estão os enxertos dela, olha aqui, ó, gente. Esse aqui é um, esse aqui é outro. Aqui, olha, outro aqui atrás. Ó como é que eles já estão. Então, esses enxertos aqui, eles já tem mês, né? Então, já tem mês que essa planta tá ali pendurada. Eu vou estar fazendo agora o replantio dela. E eu acredito que a recuperação dela vai ser muito boa, né? Porque já tá uma planta bem sequinha. E logo aí ela vai estar já com folhas novas, né? Porque ela já tá, ó, com brotinho. Se ela tivesse plantada, ela já estaria com folhinhas que nem aquela ali. Mas eu não quis arriscar aqui, ó, gente. Tá? Eu não quis passar cola nessa. Eu quero deixar ela sem cola mesmo. A cola é bom porque a gente fica ali com um pouco mais de segurança, né? Mas eu percebi, eu não vou dar certeza para vocês, mas eu tenho a impressão de que quando a gente não passa cola, a planta enraiza melhor. Aqui, gente, vou começar aqui o nosso replantio. Eu tirei uma raiz daqui também, ó, gente. Tirei, ela tava feia, ela tava toda cheia dessas bolinhas aqui, ó. Aí eu tirei também essa raiz. Embora ela não tivesse
com apodrecimento, porque já faz um tempinho, tá, gente, que essa planta apodreceu. Não foi agora, não. Isso já tem anos. Só que já era para eu ter feito esse trabalho nela. Só que é muita planta, a gente mexe numa, mexe noutra e assim vai, né? Então, vou colocar aqui, olha, hoje, o pessoal lá no grupo da rifa, né, teve 2 amigas que perguntaram sobre questão de vaso, né, tamanho de vaso. Se a rosa do deserto gosta de vaso grande ou de vaso pequeno. Gente, o vaso não tem que ser nem grande nem pequeno, tem que ser proporcional ao tamanho da sua planta, tá? O que a gente tem que levar em consideração? Tem que ser um vaso que você deixe pelo menos aqui, olha, pelo menos um pouquinho acima do meio com substrato, porque isso aqui já vai ser o espaço para a planta desenvolver novas raízes. Então, sempre quando você for comprar um vaso, você tem que levar em consideração o tamanho das raízes da sua planta e o espaço que você tem que deixar para a planta crescer, as raízes novas, né? Sempre que você troca, a planta dá uma estimulada, ela nasce raízes novas. Então, eu sempre coloco um pouco acima, olha, gente, aqui do meio, tá? Pouco acima do meio. Mais ou menos aí uns 2/3, né, do vaso. Aqui, olha, eu vou aproveitar para colocar uma bolinha aqui, ó, gente, de naftalina, tá? Pessoal aí que reclama muito de cochonila de raízes. Esse vaso aqui é uma cuia, eu acho que 21, se não me engano. Colocar 2 aqui. Se você for usar um pote 15, pode colocar só uma. Mas eu sugiro que você quebre no meio, para você colocar sempre de um lado e do outro, para ficar mais uniforme. Colocou aqui, não coloca muito embaixo, tá, gente? Coloca aqui, olha, mais ou menos na altura onde vão ficar as raízes. Aí tampei aqui, bonitinho. Venho com a minha planta. Eu poderia usar aqui para essa planta um vaso que fosse mais larguinho, né? Só que agora, no momento, eu não tenho, então vamos usar esse. De profundidade, gente, esse aqui tá o ideal para essa planta, até porque ela não tem ainda raízes finas, né? É uma planta que ainda vai criar ainda raízes. Então, ela ficou, olha, com bastante espaço aqui, ó, para baixo, para crescer raízes. Mas se eu tivesse um vaso maior, você deixaria, deixa eu deitar aqui um pouquinho ela, você contaria assim, olha, tá vendo aqui onde termina a raiz? Você contaria aqui, olha, pelo menos 4 dedos para um lado e 4 dedos para o outro. Então, esse seria o tamanho aqui ideal para o nosso vaso, né? Olha, que o vaso viesse até aqui assim, olha, de ambos os lados. Mas de profundidade, no caso dessa planta, tá ótimo esse tamanho aqui. Agora, se por um acaso fosse uma outra planta, né? Essa daqui vocês viram que ela desenvolveu as raízes para o lado. Mas aqui, olha, eu tenho uma outra planta que também tá aqui esperando limpeza e replantio. Que olha aqui a diferença de uma planta para outra. Essa daqui, a raiz dela, olha, já é uma raiz que ela deu mais alongada. Ela não vai muito para os lados. Então, no caso dessa planta aqui, esse vaso já ficaria bom para ela. Se fosse até um pouco mais fundo também do que esse, com a mesma circunferência, também ficaria bom para ela. Esse aqui, por exemplo, olha, esse vaso aqui, ele é mais fundinho um pouco. É nesse aqui que eu vou plantar ela. Olha aí. Ele é um pouquinho mais fundo do que esse aqui, olha. É nesse aqui que eu vou plantar essa planta aqui. Então, a gente tem que observar tudo isso, tá, gente? Como é que é o crescimento da sua planta. Você não vai colocar um vaso muito largo se a planta tem uma raiz que cresce mais para baixo, né? Não cresce tanto, para os lados. Eu vou só fazer logo aqui um apoio, né, aqui para a planta. Como eu não trouxe o tripé para cá, eu vou fazer aqui só com o lado da mão esse replantio. Aqui, gente, antes de você fazer
esse replantio, você pode vir e borrifar a solução de água sanitária diluída na sua planta, antes de você plantar, uns 15 minutos antes. Você pode estar fazendo isso. Ou um outro fungicida aí que você já utilize, tá? Aqui, olha, eu vou deixar bem cobertinha, porque ela tá sem raízes capilares, para ela não ficar essa planta tombando, né? Aí, quando for daqui mais uns meses, quando for preciso fazer um outro replantio, acho que essa daqui não vai dar para demorar muito para fazer um outro replantio. A gente vai precisar aí de um vasinho mais largo, mas digamos que ela fique aqui pelo menos de 6 a 8 meses aqui nesse vaso, que é o tempo que ela vai criar bastante raízes, né, para poder a gente tá aí fazendo um replantio dela. Então aqui, ó, gente, terminei o meu replantio, tá? E ela vai ficar seguindo aquele mesmo processo que sempre eu faço quando eu faço um replantio, né? Vou deixar essa planta por enquanto, né, na sombra. Ela vai ficar aí uns 7 dias mais ou menos na sombra. Depois desses 7 dias, a gente vai começar com aquele processo de 2 horinhas do sol da manhã, aquele primeiro sol da manhã. Por exemplo, aqui o sol, ele começa a aparecer por volta de 7h30, 8 horas, né? Agora que tá no verão, mas 7h30 já tem sol. Aí eu vou deixar 2 horas, digamos, de 7h30 até 9h30, um localzinho onde pega essa quantidade de sol. Vou aumentando aos poucos, tá, gente, essa quantidade de sol, porque essa planta ainda não tem raiz, né? Não tem raízes capilares. Então eu vou ali observando a planta. Se fosse um replantio normal, que a planta já tivesse, né? Esses cachorros são uma bênção de Deus na minha vida. Então, gente, deixa eu ver onde foi que eu parei. Se fosse uma planta que tivesse raízes, né, normal, que não tivesse passado por esse processo, quando completasse os 7 dias de sol da manhã, eu já deixaria a manhã toda, né, no sol. Mas como ela ainda não tem raiz, ela vai ficar um pouco mais nesse processo aí de solzinho da manhã. Pelo menos aí uns 15, 20 dias, só naquele solzinho pouco, né, da manhã. E a rega, sempre que eu ver que tá secando aqui, que tá ficando seco, eu venho e faço uma rega. Vai depender do clima, vai depender do substrato, essa questão de rega, tá, gente? Então, eu já plantei aqui no substrato úmido. Hoje, eu não vou regar ainda ela, vou deixar para regar só amanhã, porque eu quero regar com enraizador. Eu vou usar um enraizador natural que eu tenho aqui, que é o pirolenhoso. Então, eu vou fazer uma rega amanhã, mas vai ser uma rega, sabe aquela rega controlada? Vai ser um copinho só de 200 ml, que eu vou vir e regar mesmo aqui em cima da raiz dela, tá, gente? Então, é isso. Agora, vamos esperar aí e ver como é que ela vai se comportar, né? Grande abraço, fiquem com Deus.